Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando das funções essenciais, né? E daí a gente termina esse pacote de funções aí com as funções trigonométricas, né? Eu pretendo dividir esse estudo em duas aulas, né? Porque, assim, não que as outras não sejam importantes, não, pelo contrário, todas são, mas as funções trigonométricas, de certa forma, elas assim vão também assim percorrer toda a questão do cálculo, e ela, assim, quando a gente vai trabalhar com alguma integral, alguma derivada com funções trigonométricas, elas exigem um pouco mais, né? Então a gente precisa saber das relações trigonométricas, da relação fundamental, de outras somas de funções trigonométricas, né, e tal, né? Então é um conceito mais assim mais difícil, por assim dizer, né? E até porque, assim, como eu já disse também na aula de logaritmos, né? É uma mudança na concepção, né? Porque também muitos dos estudantes não tiveram um estudo assim legal das funções trigonométricas, então a primeira vez que vão ter contato com isso é aqui na disciplina de cálculo, e por conta disso eu achei que seria melhor a gente trabalhar um pouco essa questão das funções trigonométricas, né? E para a gente poder entender um pouco mais essa questão de quão importante essas funções trigonométricas são para a matemática, beleza? Então agora vamos falar um pouco de algumas funções, em especial da função seno e função cosseno, e numa outra aula eu vou falar já das outras funções trigonométricas, beleza? Bem, então uma das primeiras questões que os alunos colocam é aonde que eu vejo essas funções trigonométricas, ou para que eu vou utilizar essas funções trigonométricas, né? Isso é uma pergunta recorrente não só para essas funções, mas para também outras questões envolvendo matemática, né? E a gente foi buscar um pouco sobre isso, né? Então, na natureza nós podemos encontrar vários momentos em situações que se repetem de tempos em tempos, né? Como alguns exemplos, né? Batimentos cardíacos, ondas cerebrais, campos magnéticos, fases da Lua, movimento do pêndulo, das marés ou da roda gigante são alguns exemplos em que o movimento se repete de tempos em tempos, né? A característica desses exemplos acima é a questão da periodicidade, né? Periodicidade e as situações descritas podem ser representadas por funções periódicas, ou seja, existe algumas funções que elas conseguem definir essa questão da periodicidade de uma função, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso, tá? Os movimentos periódicos podem ser descritos como uma combinação algébrica de seno e cosseno, ou seja, por funções trigonométricas, tá? Então a ideia aqui é a gente trabalhar um pouco um desses modelos aí, em especial nós vamos trabalhar com a roda gigante, para mostrar essa questão da periodicidade e como as funções de seno e cosseno conseguem contribuir para o entendimento desse movimento oscilatório. Então, como eu já disse, a gente vai considerar uma roda gigante, né, com velocidade constante, executando um movimento periódico. Então, nós temos uma movimentação constante, né, e a gente vai observar que o movimento é periódico, tá? A periodicidade é um elemento importante na matemática. Uma função periódica pode ser representada por seno e cosseno, e tais funções têm como domínio os reais e a imagem o conjunto i, né? Tanto para o cosseno quanto para o seno. O cosseno é os reais e a imagem é o conjunto i. O seno a mesma coisa, é os reais e a imagem é o conjunto i. Onde esse conjunto i é um conjunto fechado entre menos 1 e 1, certo? Ou seja, a minha imagem é o intervalo entre menos 1 e 1. Tá? Para essa atividade, nós utilizaremos o conceito de radiano ao invés de grau, pois entendemos que esse conceito fica mais fácil de trazermos as operações envolvendo funções trigonométricas. Tá? Daí eu vou mostrar um pouco dessa questão do radiano no GeoGebra também. Né? E daí eu pergunto, por que a gente não pode usar o grau? Né?
O conceito de grau ele é muito utilizado quando nós estudamos os ângulos fixos, ou seja, estudamos o triângulo retângulo. Os triângulos, de maneira geral, nós usamos o grau, né? No entanto, estamos estudando um percurso e seu movimento em uma circunferência, e nesse caso o radiano auxilia no entendimento desse estudo. Então, nós estamos, não estamos tendo só um ângulo fixo, está rodando. Então, nesse caso, o estudo do radiano ele pode contribuir para o entendimento desse estudo, tá? E, novamente, aí, o que é um radiano, né? Então, considere uma circunferência e um arco de circunferência. Se o arco tiver o comprimento do raio, diremos que esse vale o radiano. Ou seja, o que é o radiano? O radiano é um arco cujo o comprimento dele é o valor do raio, tá? O radiano é a medida do ângulo central que determina a circunferência. É um arco cuja medida é igual ao raio, tá? Então eu vou considerar uma circunferência de comprimento C, né, e raio R, né? A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr, tá certo? Considerando que o raio seja igual a 1 e que temos uma volta completa 360 graus, que é correspondente a 2π unidades, né? Então, para fazermos qual é o valor do radiano, nós vamos fazer essa divisão. 360 por 2π, ou seja, 360 dividido por 2, que multiplica 3,14. Isso aqui dá aproximadamente 57,3 graus, né? Então, essa é a grande sacada. Por quê? Né? Porque 1/4 de volta é equivalente a 1/4 da volta completa, certo? Que é 2π. Simplificando aqui, 1/4, ou seja, 90 graus, é equivalente a π radiano, π sobre 2 radianos, tá? Então, eu reescrever, eu dizer 90 graus, agora nós vamos começar a falar que ele é π sobre 2, ou seja, se ele é π sobre 2, 180 graus é π, 270 graus, 3π sobre 2, e fechando com 360, 2π. Isso seria a volta completa em relação ao ângulo, em relação ao radiano, né? Por quê? Porque o que é o radiano? Radiano é a medida do ângulo central, que determina na circunferência um arco cuja medida é o raio. Então, quando eu falo 2π, π sobre 2, π, eu estou me referindo ao ângulo central, ao ângulo, né, que faz essa questão envolvendo a questão do radiano, tá? Para compreendermos melhor o conceito de função periódica, vamos considerar uma roda gigante com velocidade constante. Isso aqui eu vou mostrar no GeoGebra para vocês como é que fica, beleza? Bem, nós temos aqui a roda gigante, né? E daí a gente pode ter algumas perguntas ali. Bem, primeiro, ao entrar na roda gigante, qual é a altura, né? Bem, a gente pode considerar algumas situações aqui, né? Depois, quantas voltas essa altura repete? Qual é a altura máxima? Entre a altura mínima e a máxima existe uma altura intermediária atingida 2 vezes, né? A gente poderia pensar o seguinte: ao entrar na roda gigante, qual é a altura? Bem, a gente poderia considerar que aqui, assim, existe uma entrada, né? Então a gente poderia ter a altura seria, digamos assim, o valor do raio, né? Aqui, a gente poderia olhar essa circunferência. Perdão, não é só o raio, é o raio mais a distância até a base do chão, né? Então eu tenho essa base que eu não fiz aqui, falha minha, né? E mais esse raio aqui, né? Depois de quantas voltas essa altura se repete? Então, se eu pegar aqui e andar na roda gigante, né? Vai acontecer o que? Ela vai, após uma volta, ele se repete, né? Então, ou seja, nós temos, né, várias voltas aqui, né? Então ela começa a se repetir a partir de uma volta, né? Qual é a altura máxima? A altura máxima seria 2 vezes o raio, né? O raio aqui da circunferência, 2 vezes o raio, mais a distância até a base, né? Entre a altura máxima e a altura mínima, existe alguma altura intermediária atingida 2 vezes?
Bem, a gente pode observar que existem várias alturas que são intermediárias, que são atingidas duas vezes, né? Por exemplo, vamos considerar aqui que a pessoa entrou aqui, certo? Então, se ela entrou aqui, ela vai passar por aqui e vai passar mais ou menos por aqui, ou seja, tem a mesma altura aqui, mesma perspectiva quando chega aqui, mesma perspectiva quando chega aqui, ó, eu tenho aqui e tenho aqui, a altura é a mesma, a posição é diferente, mas a altura é a mesma e a mesma situação aqui, certo? Então, eu tenho vários momentos em que a gente, aqui no caso, são as alturas, a altura máxima, né? Altura máxima e altura mínima. Então, eu tenho vários, pelo menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 momentos em que é atingida, existe uma altura intermediária para esse caso aqui, tá bom? E daí algumas perguntas começam a surgir, né? Primeiro, por que o gráfico não representa a altura? A altura não pode ser representada por um segmento de reta, né? Bem, como a gente está mexendo com a questão do ângulo, é aí que vai ter a diferença, né? A gente, com o ângulo variando, não vai ser uma questão de uma reta, né? Se fosse um segmento de reta, a variação seria constante, ou seja, iria crescer infinitamente, mas que não é o caso. Se a gente pegar dois ângulos quaisquer e suas respectivas alturas, a gente vai ter uma razão entre eles. Quando a gente fizer essa razão entre eles, a gente vai observar que o que vai acontecer? Vai existir uma variação dentre essas duas alturas, né? E isso a gente vai observar que isso não é constante, tá? Eu vou tentar mostrar isso também no GeoGebra para vocês, tá? E com base na apresentação dos pontos, podemos afirmar que a função de tempos em tempos volta a se repetir. Ou seja, a gente pode dizer que a função é periódica e seus valores se repetem em termos em intervalos regulares, né? Então essas questões eu vou mostrar para vocês no GeoGebra, né? Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão aí, tá bom? Então vamos lá para o GeoGebra. Eu vou mostrar daí tipo a roda gigante, mas antes de mostrar a roda gigante eu vou mostrar um conteúdo ali para entender algumas relações quando a gente olha o seno e cosseno no ciclo trigonométrico, beleza? Bem, primeiramente vou mostrar essa questão do radiano, né, que a gente já falou ali na videoaula, né, na parte teórica. Vou falar um pouco dessa questão do radiano. Então eu peguei aqui uma circunferência de raio 2, né, peguei uma circunferência de raio 2 e a gente fala que o radiano, o que é? É o comprimento de arco, o comprimento do arco é o mesmo valor do raio. E quando nós pegamos e dividimos 360 graus, que é a volta completa, por 2π, a gente chegou no ângulo de 57,3. Então o que a gente fez? Eu construí aqui, já vou mostrando para vocês aqui. Por exemplo, eu já pedi aqui, já fiz o gráfico, já pedi aqui para o GeoGebra, já construir esse valor angular. E agora eu vou pedir para conectar esses pontos ali, tá? Então eu vou pegar agora e vou marcar um ponto ali, ó, e vou fazer a questão do coeficiente aqui. Então olha lá, observem que esse valor que eu tenho aqui, que é o ponto E, é valor de 2, que é exatamente o valor do raio. Então isso daqui é um radiano, certo? Então essa é a concepção de radiano que a gente precisa ter, beleza? Então nós podemos aqui ter, digamos, nós temos 2, 3, 5 radianos dentro da 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 radianos, né, dentro da circunferência, tá bom? Então a gente pode agora com isso entender outras questões. Então agora a gente mexe com esse valor angular, só que não olhando mais dessa forma, assim como radiano, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês uma outra relação que muito assim, o pessoal tem um pouco de dificuldade para entender, que é essa olhar o seno e o cosseno em relação ao ciclo trigonométrico, tá bom? Então eu vou abrir agora um outro aqui e vou colocar uma circunferência de raio 1, né? Então eu vou marcar o centro dessa circunferência, que vai coincidir com o 0, 0, né? 0, 0, e agora eu vou marcar uma circunferência dado um raio. Então marco a origem aqui, o raio, vou colocar 1. Então aqui eu tenho uma circunferência de raio 1. Eu dei um zoom só para a gente enxergar essa relação aqui. Vou pegar e colocar um ponto qualquer aqui dentro dessa circunferência, né?
Vou pegar um ponto, certo? Vou pegar um outro ponto e colocar também, só que na intersecção do eixo X com a minha circunferência, na mesma perspectiva do eixo Y com a minha circunferência, tá? Então vocês podem observar que os extremos estão nos pontos, aqui no caso o ponto D é 1, 0, o ponto C é menos 1, 0, o ponto F é 1, 0, 1 e o ponto E menos 1 e 0, tudo bem? Então esses são os maiores valores que vão ser alcançados. Agora eu vou pegar e calcular o ângulo aqui. Então esse ângulo, no caso, é de 36,87. Vou marcar um segmento de reta aqui, que passa por aqui, tudo bem? E olha lá, a gente pode observar que quando eu olho nessa perspectiva, eu posso também baixar um ponto, vou fazer uma projeção desse ponto B no eixo X. Então eu vou fazer uma projeção desse ponto, vou marcar um ponto aqui, né? Só que eu vou fazer utilizando uma reta perpendicular, tá? Então, perpendicular passando por esse ponto, perpendicular ao eixo X. Quando eu faço isso, eu tenho essa perspectiva aqui, tudo bem? E daí, se eu mexer o ponto, automaticamente tudo vai mexer junto também. Mas o mais importante é que a gente pode aqui ter um ângulo de 90 graus, né? Por quê? Porque está perpendicular ao eixo X, tá? Então tá, então beleza. Então o que nós sabemos? O seno, o que é o seno? O seno é cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno o que é? É o cateto adjacente pela hipotenusa, tá? Então quando nós fazemos isso, ó, primeira coisa, o raio aqui, ó, o meu ponto F é 1, tudo bem? Então, quando eu fizer cateto oposto pela hipotenusa, o que vai acontecer? Ó, quando eu olhar aqui, ó, o cateto oposto vai ser quem? Vai ser a distância de B até esse ponto aqui. Vou marcar esse ponto só pra gente, certo? Que deu 0,79 ali, tá? Então, olha lá, o que vai acontecer? Cateto oposto, então essa distância aqui é 0,79. Perdão, essa altura aqui, deixa eu ver quanto que é essa altura aqui, vou fazer um segmento pra gente ver. 0,61, a altura é 61, certo? Então, o que acontece, ó? O seno, o que é? Cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, esse valor aqui vai ser 0,61 dividido por 1, que é esse valor. E quando nós olhamos para o eixo Y aqui, é o mesmo valor. Então, toda vez que a gente fala assim, ó, o seno sempre é visto no eixo Y, é porque essa distância aqui, do ponto G ao ponto B, é a mesma que eu tenho aqui. Ou seja, eu vou olhar minha resposta no eixo Y. O cosseno, o que é? É cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, é a distância de 0 até 0,79, que é esse ponto G aqui, né? Então, o que vai acontecer? Dividido por 1. 0,79 dividido por 1. O que vai acontecer? Nós vamos ter esse valor aqui, que é o próprio eixo X. Então, quando a gente fala que o seno é visto no eixo X e o cosseno é visto no eixo Y, perdão, o seno é visto no eixo Y e o cosseno é visto no eixo X, exatamente por conta dessa relação no ciclo trigonométrico. Já a tangente já é um pouquinho diferente. Ó, então, o ponto e a circunferência. Então, a tangente ela já não é vista no ciclo trigonométrico, ela é uma extensão, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, eu vou ter esse ponto aqui, e esse ponto é minha tangente. Então, de novo, vou marcar aqui, ó. Então eu tenho esse ponto aqui, tudo bem? Então o meu seno é visto no eixo Y, o meu cosseno é visto no eixo X,
e a minha tangente é uma reta paralela ao eixo y, interceptando bem aqui no único ponto da minha função. E quando eu movimento aqui, ó, tudo se movimenta. O interessante é que quando eu passo para esse quadrante, ó, a minha reta tangente é vista lá no vetor negativo. Quando eu vou para o negativo aqui, ó, eu passo para esse outro quadrante, ó, ela passa a ser positiva. Aqui novamente, ó, nesse quadrante aqui, ó, no quarto quadrante, ela passa a ser negativa. Então nós podemos já ter alguns sinais, né? Então aqui é o primeiro quadrante, certo? Então o que acontece no primeiro quadrante? O seno é positivo, porque nós estamos olhando aqui respostas positivas, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Vou passar para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno continua positivo, o seno é negativo e a tangente é negativa. Agora no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, o seno é negativo e a tangente é positiva. E aqui no último quadrante, no quarto quadrante, ó, o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. E aqui a gente vai vendo a variação angular de cada um deles, beleza? Então, isso é uma coisa do ciclo trigonométrico que a gente precisa ver. E percebam que, ó, conforme eu vou variando aqui, ó, o máximo que ele chega é o valor 1 e o mínimo que ele chega é o valor menos 1. Sempre, ó, sempre assim, ó, beleza? Então agora vamos ver a questão da roda gigante. Bem, eu já fiz todo esse processo aqui da roda gigante, já montei toda ela, tá aí, né, pra gente enxergar um pouco essa questão, tudo bem? Então assim, agora vamos observar o movimento periódico, né, que eu acho que esse é o mais importante nesse caso aqui. Então eu vou pedir vou movimentar essa roda gigante para a gente observar essa relação aí, né? Então, o movimento periódico, vocês podem observar, a pessoa pode subir aqui, fazer voltas, então vai a uma velocidade constante e ela sempre volta, né? Então, por conta dessa questão aqui, dessa variação aqui, se eu pegar qualquer dois pontos, ó, pegar essa altura com essa altura e fazer a razão, e depois pegar, ou em outro ponto, esse mesmo lugar, pegar a altura desse, né? Pegar duas alturas, vamos supor, essa altura e essa altura, certo? Fazer altura 1 menos altura 2 dividido pelo ângulo aqui, por esses ângulos aqui, eu vou observar que tipo não vai conseguir ser uma variação constante. Então ela sempre vai ter uma variação, diferentes pontos de variação. Só que no ciclo trigonométrico ele volta a se repetir, tudo bem? Tá? Então agora é o seguinte, agora eu vou pegar a seguinte situação. A gente vai mostrar como é que acontece isso do ponto de vista gráfico, tá? Então agora eu vou pedir para mostrar aqui, por exemplo, o que acontece com o valor do seno. Deixa eu aumentar bastante aqui para ele ficar legal, tá? Então olha lá, a variação ela não altera esses pontos aqui. Agora eu vou colocar as duas ao mesmo tempo, né? Então o que está acontecendo nesses casos? Ó, o movimento, pode analisar ali que o movimento ele se repete de tempos em tempos, né? Então, de tempos em tempos, o movimento se repete. A que está em azul é o movimento do seno e a que está em amarelo é o cosseno. Então, eu coloquei ali uma variação, né? E ele se repete de tempos em tempos. As ondas passam a se repetir de tempos em tempos, tá certo? Então, o movimento é periódico, né? Por quê? Porque exatamente o que acontece. E daí, se você analisar essas curvas, você pode observar que ela não é uma reta, ou seja, não tem uma altura comum, né, para qualquer um desses pontos. Em cada um dos pontos eu tenho uma situação diferente, tá? Aqui no caso eu já quis mostrar o seno e o cosseno, como é que se daria a questão da função seno e cosseno, exatamente porque
a gente já falou delas ali, beleza? Agora eu vou mostrar o ciclo trigonométrico completo, com seno, cosseno, tangente, essa movimentação, como é que ficaria essa questão no GeoGebra, beleza? Bem, aqui eu fiz o ciclo trigonométrico de raio 1, né? E daí agora eu vou mostrar o que está acontecendo em cada uma das situações aqui. Então, primeiramente, olha lá, aqui é o meu ponto B, é esse que eu vou movimentar, tá? Então, vou movimentar o ponto B. Olha lá, e conforme o movimento ponto B, ó, ela começa a mostrar as funções, ó, vou voltar aqui, ó. Estamos em 0, né, 0, ó. Aqui no caso o azul é o cosseno e o rosa é o seno, né? E olha lá, e conforme eu vou movimentando, ó, começa a aparecer essa reta aqui, ó. Essa reta é a minha reta tangente. Então, se eu pego o ponto aqui e vou me levando aqui, esse valor aqui é o valor da minha tangente, certo? Então, conforme eu vou girando aqui, ó, ele vai, ó, passou, né? Passou aqui, já virou negativo lá, tangente, né? O seno e o cosseno continuam nas mesmas perspectivas, ó. O seno é negativo, o cosseno é positivo. Agora para o quarto quadrante, ó, os dois são negativos, né? Você pode observar ali no gráfico, né? Agora aqui o cosseno é negativo e o seno já passa a ser positivo, né? E aqui volta tudo a situação de novo, tudo bem? Bem, aí agora eu vou mostrar outras relações aqui também, tá? Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para cá, né? E agora vocês podem observar que eu já coloquei outros valores aqui. Eu já coloquei o valor do seno, o valor do cosseno. E existem outros valores também, que são a tangente, a cotangente, né? A secante e a cossecante. Daí vocês assim podem olhar em regras, assim, falando de secante, cossecante, cotangente, né? O que acontece? Bem, eu vou mostrar para vocês aqui todas elas ao mesmo tempo, tudo bem? A cotangente é um eixo paralelo ao eixo X, tá? A cossecante é 1 sobre cosseno e a secante é 1 sobre seno, tá? Então o gráfico vai ficar bem mais assim, fica bem bonito de se ver, tá? Então vou mostrar aqui como é que ficaria todos os pontos ao mesmo tempo, né? Então vou movimentar agora, e aqui você pode observar que vai ter a variação dos ângulos ocorrendo. Olha lá. Ó, o seno e o cosseno aparecendo aqui, ó. A tangente vem, né? Vem aparecendo, né? Ó, a tangente aqui está em verde, certo? A tangente aqui está em verde. Deixa eu diminuir aqui um pouco para a gente poder enxergar essas questões. Mas deixa eu pegar o ponto aqui. Vou trazer só um pouquinho mais para cá, certo? Para a gente poder enxergar todo esse movimento, ó. A tangente aqui está em verde, né? A secante e a consecante, né? Ó. Percebam que eles fazem um movimento ali diferente, né? Que daí tem a ver com as questões de domínio e contra-domínio delas, certo? E aqui estão todas as funções trigonométricas, todo o gráfico das funções trigonométricas, tá? Aqui está em nessa cor, um azul mais claro aqui é a cossecante e a secante, e aqui a cossecante, né? A cotangente é esse valor em amarelo que vem descendo, tá? Que ela faz o processo assim, o movimento contrário à da tangente, tudo bem? E aí esse é a ideia do ciclo trigonométrico, beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula, né, de funções, né? Em especial agora nós terminamos esse conceito aí, né, de funções essenciais, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades também, né? Porque
O conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima.